uma palavra aqui para a igreja. Essa palavra é mais do que um pouco de testemunho meu e uma palavra para a vida de todos nós, porque eu recebo o que eu falo. Aconteceu uma situação comigo, há um tempo atrás, eu estava numa situação, e de repente eu estava numa situação, eu estou abreviando, eu me senti sujo, eu me senti errado. E quando a gente se sente sujo, a gente se sente errado, é Jesus sendo incomodado. Sabe por quê, igreja? Porque o pecado dói em Jesus. Igreja, eu quero deixar aqui uma palavra para todos vocês, essa palavra saiu para a minha vida também, que nem sempre, onde tem muitas pessoas falando de Jesus, Jesus está ali. Nós estamos vivendo a pior fase nessa terra, eu acredito. Eu acredito que essa terra está chegando em um ponto muito difícil. Eu vejo isso, eu estou essa visão dessa terra. E dói de ver que a gente não deve acreditar em todo mundo que fala de Jesus. Porque Jesus, ele não quer que nós falamos dele só por falar. Ele quer a nossa renúncia, a renúncia do pecado. Igreja, e a renúncia do pecado é difícil. Milhares de pessoas não estão conseguindo renunciar ao pecado. Porque ninguém quer ser esquisito. Ninguém quer ser diferente. Ninguém quer ser desprezado. Ninguém quer ser maltratado. Ninguém quer ser chamado de preconceituoso. Ninguém quer ser chamado de racista. Ninguém quer ser chamado de doido. Ninguém quer ser chamado de maluco. Ninguém quer ser ignorado, humilhado e, na maioria das vezes, pelos seus amigos, até pelas suas famílias, desprezado. As pessoas querem se sentir normal. Essa é a grande visão que eu tenho dessa terra. E, na maioria das vezes, a gente, para estar no caminho de Jesus, a gente é diferente. A gente está sempre reservado para o lado. E a sociedade quer nos puxar. Quando eu falo sociedade, é nossos amigos, é nossas amigas. Quer achar que nós somos um coitadinho. Ah, é a coitadinha. Ah, é o coitadinho. Ele está sozinho. Ela está sozinha. O que está acontecendo? Você está bem? Vem os abraços, vem a batida nas costas. De muitos amigos. São muitas tentativas de muitas pessoas que estão à nossa volta para nos puxar, na maioria das vezes, igreja, para o buraco do abismo. Porque para dizer assim, você está bem, batendo nas tuas costas, como é que está lá o teu tempo? Está louvando muito ao Senhor? Quero fazer uma visita? Quero ir lá com você? Né? Não. As pessoas, elas querem te puxar para outro caminho. Elas querem te afogar. Elas querem te afundar. Porque é assim que Satanás trabalha. Então a gente tem que ter sabedoria. A palavra do Senhor disse, me acrescento na vida de vocês para que eu acrescente as outras coisas. O próprio Jesus disse isso, porque o Judas estava ao lado de Jesus. Abraçava, andava ali com todo discípulo. Eu sempre falo dessa palavra. Acontece que Jesus contemplava o Judas por dentro. E você não contempla as pessoas por dentro. As pessoas são bonitas por fora. De palavra, de falar de Jesus. E você diz assim, irmão está cheio de Jesus. Eu vou fazer parte da mesa dela. Aqui na maioria das vezes o comportamento não mostra que aquela pessoa tem Jesus. A atitude, as palavras, sabe, o dia a dia. Você não vê Jesus. Você vê Jesus nas palavras. Aí tem gente que de onde tem 2 ou 3 falando de Jesus, Jesus ali está. Nem sempre, igreja. Nem sempre. Quantos tempos que estão falando de Jesus? Você acha que Jesus está? O que está é arrogância, é poder, é dinheiro. O dinheiro comprou as pessoas. As pessoas querem o milagre, mas não querem o dono do milagre. É tão triste, igreja, eu tenho que dizer tudo isso, de ver que as pessoas querem o milagre, querem saber o que o dono do milagre está dando, mas não querem, sabe? O próprio dono do milagre, o abençoador, o dono da vida, querem saber o que ele tem para oferecer, o que ele está trazendo para mim. Nós estamos vivendo uma fase que as pessoas não falam de renúncia de pecado. As pessoas não querem saber de renúncia de pecados. Elas querem continuar do jeito que está, mas receber um milagre. E quem está dando esse milagre não é Jesus, porque isso não é milagre. Sabe? O que está dando é o próprio Deus da terra e tirando a salvação das pessoas. Por falta de sabedoria, as pessoas não enxergam. Porque o que vai nos salvar, igreja, é a renúncia de pecados. Entenda uma coisa, igreja. Quando a gente está pecando, a gente está no pecado, está doendo em Jesus, porque as marcas ainda estão nele. Ele pagou na cruz sim pelos nossos pecados. Não foi para nós se abraçar no pecado, não, viver feliz, não. Foi para nós se afastar do pecado. Foi por isso que ele pagou. E é difícil, igreja. É difícil, porque se fosse fácil, eu dizia para vocês. Mas o pior cego, o pior surdo, o pior que está no pecado é aquele que está e ele não quer se soltar. Ele quer continuar. Porque nós somos falhos, somos pecadores. Jesus sabe que eu sou um pecador. Mas quando eu, igreja, quando eu escorrego, quando eu faço o que não é certo, dói. Dói em mim, mas também dói em Jesus. Será que você não entende que o pecado de vocês dói em Jesus? Mas você não se importa de magoar quem está dando a vida para vocês. Você não se importa. Para vocês, isso é normal. Acha que Jesus que está no céu, o Todo-Poderoso, não está sentindo a dor do pecado de vocês. Ele não está sentindo dor porque a terra dele que ele construiu para dar o melhor para nós está sendo destruída. Está sendo, sabe, está morrendo, está gritando por socorro. Aonde vocês mesmos não vê, não sente, não escuta. Sabe? Porque não escuta a voz de Jesus. Quem não escuta a voz de Jesus não tem como ver o que está acontecendo. São pegos de surpresa, vão perder sua salvação, estão indo rumo ao caminho da morte.
Acha que falar do rei, sem servir a ele, sem fugir do pecado, porque o pecado ele é bom, a gente tem que fugir dele para a gente ganhar, igreja. Eu tenho fugido de muita situação, igreja. Igreja. Fugido, porque você não ganha, não. Você só ganha se você fugir. Porque o pecado ele é bom. Quando você vê, você vai deixando, você vai se deixando levar. Quando você vê, não tem mais volta. É aquele câncer que o doutor diz assim, não tem mais cura. Só um milagre. Quando o médico diz isso, igreja, só um milagre, ele está dizendo que só Jesus é que pode te curar. Não adianta os médicos querer fazer mais nada. Não adianta ninguém falar. Não adianta ninguém reclamar. Não adianta ninguém correr para lá, para cá, porque ninguém pode fazer mais nada. Porque as pessoas vão falar, a pessoa vai estar com seus ouvidos tampados. E os seus olhos já estão cegos. Nós estamos vivendo esta nação. Você acha que eu estou feliz de dizer todas essas palavras? Essas palavras brotam, ela acaba do meu coração, mas dói enquanto eu falo com vocês. Imagina como que está doendo em Jesus. Imagina, igreja. E você não sente? Você não tem temor a Jesus? Vocês brincam com o nome de Jesus? Vocês falam dele por brincadeira? Vocês debocham dele? Depois não reclamam, igreja. Que eu falo que é para a igreja. Eu falo que é para conhecedor até. Depois você não diga que eu não avisei. Porque muitos hoje provavelmente estão no inferno, querendo voltar. Para avisar para os seus amigos, para os seus parentes. Como é dolorido. Ele não pode mais sair de lá. Essa palavra chegou até você. Hoje, se essa palavra chegou até você, você ouviu? Você pode. Você pode lutar. Você pode salvar a tua alma. Porque tu não vai salvar a alma de ninguém. Então não se deixe levar pelas pessoas. Continue no teu caminho. Nós sendo chamado de doido, de esquisito, de estranho. E as pessoas achando que você é um coitadinho. Mas aonde tu chega, tu é luz. Aonde tu chega, tu é luz. Se tu é luz, tu apaga as trevas. Só precisa tu levantar a tua mão ou tocar em alguma coisa, ou dar um abraço ou um aperto de mão, para tu ter a vida da pessoa inteira diante de ti. E não é bom, igreja. Não é que tu é poderoso, é porque tu carrega a presença. Agora querem pegar a tua presença e jogar no lixo, que muitos pais querem descartar Jesus por causa da sociedade que nós vivemos, por causa do mundo, para não ser chamado de esquisito, posta tudo, está em todo lugar, querem ser o centro das atenções, viver normal. Viver com Jesus não é viver normal, não é mostrar. As pessoas olham em você e dizem, ele é diferente. A irmã é diferente, o irmão é diferente. Ele é diferente porque ele tem Jesus, e ela é diferente porque tem Jesus. Mas se você não quer ser diferente, quer se habitar a sociedade, quer se sujar, quer começar a comer lixo, boa sorte. Depois não diga que eu não avisei para vocês. Se essa mensagem chegou até você, seja pelo YouTube, seja pelo status, não importa, não esqueça de compartilhar. Porque se eu mesmo que levei essa mensagem, eu Ramos, talvez eu mesmo já não me encontre mais nessa terra. E essa mensagem possa salvar muita alma.